Como é que é? Está-se bem aqui? Então, este vídeo vai ser para falar sobre saídas do corpo, projeções, canalização, para vocês perceberem como é que eu vou buscar tanta informação, para além da informação que eu estudo também. Portanto, eu, para além daquilo que eu estudo, também pego muita informação quando me projeto, quando eu saio do corpo, conscientemente. E há muita informação que eu vou buscar conscientemente em saídas do corpo que depois acaba por se comprovar com aquilo que eu estudo, com os materiais que eu estudo e vice-versa. Às vezes, coisas que eu estudo que depois vão se comprovar ou vou ter essa experiência extrafisicamente quando eu saio do corpo. Ora bem, então, a canalização que é decorrente do vosso padrão vibracional, não se esqueçam que a intuição e as canalizações podem provenir de entidades desarmónicas que não vos querem bem se o vosso padrão vibracional for baixo. Portanto, é ressonância. Mais uma razão para vocês meditarem e elevarem o vosso padrão vibracional e cuidarem da vossa vibração, de modo geral. A canalização, as saídas do corpo, todos vocês têm essa condição, porém muitos de vocês já estão aqui há muito tempo na Terra e quanto mais encarnações passam, mais se vocês afastam da vossa essência criacional, do vosso eu sou. Portanto, o que atrapalha é reencarnar aqui na Terra. E é aí que entra a minha estrutura da Escola Harmonia, a verticalização, a vossa reconexão à vossa hierarquia de luz, principalmente ao vosso eu sou, à vossa essência criacional, que é totalmente imaterial, e é daí que vem o nome cósmico. Portanto, não sei se viram o vídeo anterior, onde eu fiz uma live com uma aluna minha, que foi a mais rápida a receber o nome cósmico. Porque é que ela foi a mais rápida a receber o nome cósmico? Isto é importante perceber. Os meus alunos cá de Portugal, que são aqui de Portugal, demoram o tempo que tiverem de demorar. Uns demoram umas semanas, outros demoram uns meses a receber o nome cósmico. No Brasil, isso é tudo muito facilitado por causa tem a ver com a quantidade de cidades etéricas que o Brasil tem no subsolo. Portanto, na intraterra, por baixo do Brasil, existe muita cidade etérica a emanar energia que facilita esse tipo de conexões. Por isso é que o Brasil é o país com a maior taxa de mediunidade no mundo, em primeiro lugar. E em segundo lugar, logo o Chile, que está logo ali ao lado. E não muito atrás está a Península Ibérica. Portanto, nós aqui, se não tem erro, em terceiro ou quarto lugar, a Península Ibérica num todo. Quando eu comecei a meditar muito, comecei a receber não uma voz, uma consciência. É completamente diferente de ouvir vozes ou ouvir uma consciência. Para eu ir ver a minha tia e que me dizia que a minha tia ia morrer passado pouco tempo. Portanto, eu tinha mesmo que ir ver porque ia ser a última vez que eu a ia ver. Eu fui visitar a minha tia, eu acho que já fiz um vídeo sobre isso, a explicar essa história, em que eu fui visitar a minha tia, aparentemente ela estava bem, não me parecia diferente, mas o que é facto é que passado muito pouco tempo, umas semanitas, ela foi parar de coma ao hospital e depois, não sei se passou um mês que foi, dela já estar de coma, eventualmente acabou por morrer. Na minha escola, como eu uso muito, a ferramenta que eu uso é a meditação. Eu ensino a meditar para vocês terem, para desenvolver as capacidades psíquicas. Portanto, esse tipo de conexões, a telepatia com essas entidades extrafísicas, acaba-se a estabelecer mais tarde ou mais cedo. Claro, isso depende muito de pessoa para pessoa, tem a ver com ou a predisposição já da pessoa, ou se a pessoa já está aqui há muito tempo na Terra, acaba a dificultar mais, se calhar a pessoa precisa de mais tempo. Portanto, depois tem a questão da alimentação, se está muito intoxicado, se toma drogas, se não toma, N fatores que vai
facilitar ou dificultar o desenvolvimento das capacidades psíquicas para então fazer essa conexão ou com o vosso anjo da guarda ou com o vosso eu sou. Portanto, das primeiras saídas do corpo que eu tive foi quando, passados 6 mesitos, 5, 6 mesitos da minha tia ter falecido, eu voltei a encontrá-la no plano astral. Essa projeção que eu tive, ela foi consciente, obviamente, foi depois de uma meditação, portanto, eu estava com o padrão vibracional bem elevado depois da meditação e eu estava em pé de olhos abertos, portanto, não foi num sono, não, eu estava em pé de olhos abertos, quem estivesse ao meu lado, eu ia estar a falar na boa com essa pessoa, mas eu estava bilocado, portanto, eu estava com a consciência aqui e lá ao mesmo tempo. Fui encontrar a minha tia numa clínica. Ela estava a precisar dos últimos toques para se curar, para se desintoxicar, por causa da questão do... Era muito tabaco que ela fumava, no fundo. Portanto, os últimos toques para pôr a minha tia de pé, por assim dizer, fui eu que acabei por fazer isso. Já tive projeções em que eu me vi a dar aulas, até mesmo sobre alimentação, que são... Portanto, nós sabemos coisas lá que não sabemos cá. Por exemplo, eu não domino a alimentação da mesma forma que eu domino lá. Eu estava a ensinar coisas que eu cá não sabia. Portanto, reparem, quando nós canalizamos algo, é uma sensação muito boa porque nós estamos a canalizar a informação da qual nós não sabemos. Ou seja, é estar a falar, a ensinar ao mesmo tempo que estamos a aprender. Portanto, aí foi uma das primeiras vezes que eu canalizei, quando comecei a ensinar à minha tia, depois de a ter curado, ensinei certas coisas à minha tia dos quais eu não sabia e veio-se confirmar depois com os meus estudos. Portanto, isso foi uma projeção deduzo eu morontial, porque envolvia o meu Merkaba. Eu não estava a usar um corpo extrafísico humanoide, como convencionalmente as pessoas pensam que é uma projeção. Eu, do lado de lá, eu não tenho um corpo, eu sou um sol pequeno. Esse meu Merkaba é como se fosse um sol pequeno, que foi aparecer depois nesse vídeo nos céus da Ucrânia, por cima. Isso foi outra projeção logo a seguir a ter estado com a minha... Não, antes até de ter estado com a minha tia, foi uma projeção que eu tive a sobrevoar os céus da Ucrânia no início, quando despoltou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E que depois até foi aparecer esse vídeo no Instagram, e eu dei de caras com esse vídeo dos vários sóis, portanto, dos vários Merkabas que apareceram a sobrevoar os céus da Ucrânia. Ou seja, esses Merkabas são os Merkabas das várias pessoas que fazem meditações de cura planetária. Se estejam encarnados ou não, isso não importa. O Merkaba é independente da pessoa estar encarnada ou não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É independente. Foi essa projeção que me deu o alavancamento para começar a fazer terapias e a ensinar. Foi aí que eu percebi que era possível curar os corpos energéticos das pessoas encarnadas e desencarnadas. Também tive projeções em que eu estava a resgatar pessoal, a curar pessoal, a desativar ogivas nucleares. Também já me via fazer isso. Já tive uma projeção na qual eu fui visitado por seres extraterrestres, uns compridos azuizinhos, deduzo eu, arturianos, que pegaram em mim e no outro pessoal que estava comigo e fizemos uma viagem a outros 2 planetas que tinham também vida humana e vida extraterrestre. Tive visitas a outros planetas onde a arquitetura até nem era muito diferente da de cá. O outro planeta até era uma beca mais diferente. Portanto, tive interações, aprendo lá, relembro de coisas. A mais recente que eu tive foi bastante curiosa, foi a seguinte. Como explicar o que é a linha Ere primeiro? São seres extrafísicos
plasmar a forma biológica que quiserem, portanto, são hologramas, são seres que se conseguem holografar de outras estruturas. Porque é que isso é importante? Quando uma criança vai para o umbral por violação, a última coisa que ela quer ver é um adulto, tem pavor a adultos. Portanto, para se resgatar crianças do umbral que tenham sido violadas, há a necessidade da linha Heré que plasma e adota o formato de uma criança para fazer esse trabalho de resgates. E eu nessa projeção estava a comandar um grupo de Herés, portanto da linha Heré, para fazer desmantelar uma rede pedófila. Portanto, era um edifício. Nós estávamos cá fora, à espera que o pessoal aparecesse. O grupo estava à espera do grupo que ficasse completo, né? Entramos nesse edifício, no qual nós já calculávamos, porque já tínhamos tido informação que se passava ali qualquer coisa. Entramos disfarçados de crianças, lá está, a linha Heré, e havia nesse edifício, no interior desse edifício, era só criancinhas despidas, outras só de fralda. E havia também uma fila, portanto, o edifício fazia assim uma espécie de um retângulo e no centro uma outra parede retangular, portanto não dava para ver a sala toda, tinha que se dar a volta para ver a sala. E havia uma fila de criancinhas a dar a volta a tudo. Portanto, nós entramos por um lado, sentimos logo a energia densa daquilo, automaticamente nos apercebemos que era confirmado aquilo que já suspeitávamos sobre essa estrutura. E estava também lá uma senhora a fazer uma espécie de uma visita guiada a um cliente e a explicar o que é que, nos vários compartimentos, o que é que se fazia com as crianças. Aqui é onde se faz não sei o quê, tal. Eu fui seguindo essa senhora, ao mesmo tempo que ela fazia essa tal visita guiada, e quando chegou quase ao final, já dando a volta ao retângulo, encontrava-se assim uma espécie de umas cortinas, como nos médicos têm aquelas cortinas com estrutura metálica com rodinhas, onde se pode só correr. Por trás essas cortinas, essa senhora estava a explicar na visita guiada a essa pessoa que aqui, por trás das cortinas, é onde as crianças visitam a rainha. E quando eu fui espreitar, era a rainha Dona Isabel, que estava a analisar criancinha uma a uma e a fazer uma espécie de uma seleção. Portanto, isto foi depois da rainha Isabel desencarnar. Isto aconteceu no início de dezembro. Acho que foi mesmo nos primeiros dias de dezembro, não me lembro bem. Portanto, isto foi a confirmação de que aquilo era uma rede pedófila. Fui para um canto da sala, abri portal para fazer chegar aqueles que realmente entram a matar. Portanto, abrimos portal, eles aperceberam-se, nós começamos a correr, atravessei essas cortinas onde se encontrava a Rainha Isabel, fomos a correr para a saída e a porta, que era uma porta grande, mas de vidro, que ela estava aberta, eu já ao ir a correr assim em direção à porta, essa pessoa que estava a fazer a visita guiada, para nos tentar apanhar, começou a correr atrás de nós. Eu já premeditei que, portanto, intuí que ela ia fechar a porta telepaticamente, então já estava preparado para não esbarrar contra a porta, abrir e continuar. E foi isso que aconteceu. Abri a porta, continuei para a sala seguinte e o mesmo aconteceu na porta seguinte, só que como ela já ia fazer a cena telepática para trancar a porta,
eu já fui com o ombro preparado. Portanto, eu estava a conseguir basicamente ler a mente dessa entidade e já estava a prever o que é que ela ia fazer. Portanto, ela fechou a primeira porta, mas eu abri logo. A seguinte, ela fechou e trancou, mas eu já ia com o ombro assim para partir o vidro da porta e atravessar. Depois cá fora, o nosso trabalho era bloquear para essas pessoas não fugirem, não saírem dali, para o pessoal que estava a entrar pelo portal que eu abri intervir e prender aquela gente toda. Houve conflito e houve confronto tal que no meio dessa confusão eu fui afetado aqui na zona da barriga, e quando eu saí dessa projeção eu sabia, tinha noção que tinha sido atacado e que essa dor de barriga ia vir. Portanto, para vocês verem que algo que afeta o nosso corpo astral pode, por entrelaçamento quântico, como eu já expliquei, tem a ver com o nosso ADN, que trabalha por entrelaçamento quântico com os nossos corpos sutis. Portanto, algo que nos afeta no astral pode, por ressonância, afetar o nosso corpo físico. E assim foi. Já sabia que essa dor de barriga me ia afetar de algum modo, e acho que foi até mesmo no próprio dia ou no dia a seguir, fiquei com uma dor de barriga, uma dor de estômago tal que eram dores horríveis, mesmo insuportáveis, e fiquei assim durante um mês. Chegou mesmo até à passagem de ano. Já se sabe que a Rainha Isabel e o Biden e tantos outros políticos que estão ligados ao governo negro e ao Vaticano e às como é que se diz, aos abusos sexuais de menores. Portanto, este tipo de projeções, saídas do corpo, não é nenhum mistério, já se faz há bastante tempo, mas nos anos 20 ou 30 houve, já não lembro o nome da pessoa, que foi visitado pela própria KGB e o FBI para trabalhar para essas entidades, e a partir desses anos ficou muito mais intenso os ataques extrafísicos e a espionagem extrafísica entre países. Portanto, essas capacidades, a partir dessa data, começaram a ser usadas para esses meios, para esses fins. Existe sim a possibilidade de todos vocês fazerem isto. Não é novo, já existe há muito, sempre existiu. São ferramentas dos quais podem ser usadas para ir buscar conhecimento, vocês mesmos, experiência e conhecimento. Convido-vos a explorar o vosso autoconhecimento, mesmo a explorar a vocês mesmos através das meditações, para terem o vosso despertar consciencial, desenvolver as vossas capacidades psíquicas, desenvolver a vossa telepatia, as vossas canalizações, a vossa conexão à vossa hierarquia, e serem vocês mesmos a irem buscar a informação para verem a vericidade, portanto, como é que se diz, a coerência das informações que vos é passada, porque a partir do momento em que vocês desenvolvem a intuição, vocês deixam de ser enganados. Vocês conseguem distinguir aquilo que pode ser verdade, ter abertura consciencial, portanto, mente aberta para aquilo que pode ser verdade, e distinguir aquilo que é fake. Portanto, aquilo que, por exemplo, o governo inventa para vos limitar cognitivamente e vos aprisionar aqui a este planeta. Portanto, é preciso, sim, abrir a consciência para poder ascender, para a verticalização ser efetuada. Na minha escola, quando é feito o assentamento da vossa hierarquia, que é um processo que eu faço com a mão por cima da vossa cabeça, na cabeça dos meus alunos, aliás, que acelera o processo de acoplamento da hierarquia pessoal da pessoa à própria pessoa, e a pessoa recebe o nome cósmico mais rapidamente para comprovar que a pessoa está ancorada. O ancoramento é que começa a tratar dos processos, daquilo que é necessário para a vossa ascensão. Portanto, rompimento de contratos e acordos que tenham sido feitos durante o sono, no astral, etc, etc, ou até mesmo em vida, ou em vidas anteriores. Por exemplo, as pessoas que não têm prosperidade nenhuma, fazem tudo e a coisa não rola. O que acontece? Por causa da imposição de certas crenças da Igreja, muita gente em vidas anteriores fez pactos de pobreza, porque a Igreja fez convencer as pessoas que
que o dinheiro é luxúria e etc, etc, e que só os pobres é que tinham lugar no céu, e que dá cá o dízimo, não sei o quê. É um exemplo de holografia onde as pessoas creem tanto naquilo que aquilo se torna verdade para elas. Então é uma das técnicas de aprisionamento cognitivo, entre tantas outras que existem, que faz com que as pessoas não tenham prosperidade, e é aí que entra mais uma razão para o ancoramento. E depois, para quem é meu aluno, tem os símbolos do que eu passo na minha estrutura, na minha escola, para efetuar, portanto, rituais de prosperidade, onde eu faço uma listinha daquilo que eu quero. É literalmente uma carta ao Pai Natal, quase. É como se fosse uma carta ao Pai Natal. Então, o que é que eu pedi? Quintal, não ter vizinhos, estar rodeado de natureza. Hoje em dia aconteceu tudo aquilo que eu pedi, aconteceu. Ter uma horta, tenho uma horta. Portanto, basicamente o ancoramento começa-vos a pôr as pessoas certas à vossa frente, e a vossa vida começa a mudar exponencialmente para melhor. Há muita gente que faz uso da espiritualidade e destas técnicas para sacar dinheiro às pessoas, e a coisa nem sequer resulta, porque lá está, as pessoas têm que estar verticalizadas para isso acontecer. O ancoramento tem que estar lá, o rompimento de contratos e a remoção dos implantes tem que ser feita, e só assim é que a prosperidade é realmente efetiva. Portanto, há muita coisa a considerar para a vossa vida andar para a frente, no fundo, e para a verticalização ser bem efetuada. Quem precisa de ajuda pode comunicar, mas lembrem-se, eu fiz isto sozinho, vocês podem tentar fazer sozinhos, mas exige alguma disciplina para meditar até que vocês se iluminem. Lembrando que a iluminação é algo gradual e está sempre a acontecer, não é de um dia para o outro que as pessoas se iluminam e a informação não baixa toda de uma vez. Não, o ancoramento vai-vos dando a informação, e o vosso despertar consciencial é gradual, dependendo das vossas limitações. Portanto, o ancoramento respeita as vossas capacidades, e a coisa tem que ser sempre gradual, ok? Acho que está tudo, e grande abraço, fiquem bem.